Saudações, movalindas e movalindos, sejam bem-vindos ao canal da Cândida Movale. Hoje eu quero discutir um bocadinho do tema que tornou-se repercussão nos últimos dias, que é a educação sexual nas escolas. Concretamente, o texto do livro da 7ª classe que fala sobre masturbação e orientação sexual, que muita gente nas redes sociais começou a criticar e a falar mal, que aquele conteúdo não deveria ser ensinado nas escolas. Recentemente, o Ministério da Educação e do Desenvolvimento Humano se pronunciou e vamos ver o que o representante do Ministério da Educação e do Desenvolvimento Humano falou. Muito bem, este livro existe desde 2004. Sempre foi lecionado. É um ponto de vista que nós temos sobre temas da sexualidade. Nós analisamos e chegamos à conclusão que uma parte da sociedade concorda com os conteúdos, outra parte não concorda. E como nós gostamos de trabalhar com consenso, retiramos este tema. E este livro, para o ano, não está cá, porque nós vamos introduzir a nova 7ª classe e teremos novo livro. Mas, para o presente ano letivo, recomendamos às escolas para não abordarem aquele tema. E já trabalhamos com a editora para a retirada daquela página, porque é uma página que fala de dois temas que achamos muito importante, que é a masturbação e é a orientação sexual. Mas há uma questão de controvérsia e nós, como trabalhamos para o consenso, retiramos esses temas do livro e não vão ser abordados este ano. Exatamente. Como ele disse no vídeo de alusão, o texto existe, o livro existe desde 2004. E eles entendem que é um tema pertinente de sexualidade, deve ser abordado. Porém, por ser um tema que divide diferentes opiniões, vão optar por quê? Por não mais se falar do tema. Ligaram para a editora, vão comunicar à editora para remover aquela página, porque é apenas uma página. E também justificaram que para o ano haverá uma nova 7ª classe e haverá, consequentemente, um novo livro. Porém, eu fiquei um pouco agastada. Eu falo aqui como cidadã moçambicana, ainda não sou mãe, não tenho filhos, porém eu sou formada em psicologia e acredito que eu possa falar um bocadinho dentro dos parâmetros da minha formação e daquilo que eu visualizo no mundo. Afinal de contas, já fui criança, já fui adolescente, hoje eu sou uma jovem e sei como cada um se comporta em diferentes faixas etárias. Eu não acho que aquela página no seu todo seja descartável. Aliás, não acho que o conteúdo de educação sexual nas escolas ou o conteúdo de sexualidade nas escolas deva ser abolido por completo. Afinal de contas, a sexualidade faz parte do nosso dia a dia, faz parte do nosso viver. E para cada faixa etária é importante que os pais encarregados de educação e demais educadores saibam falar com as crianças de forma eficaz, eficiente e adequada para a sua idade, de como devem decorrer ou de como devem cuidar de si, qual é a relação que devem ter com o sexo oposto, como devem cuidar do seu corpo. Por quê? Gente, não só no mundo, como em particular no nosso país, os índices de gravidez, vamos chegar na gravidez, mas o índice de violação sexual, de violência sexual em raparigas menores é bastante elevado. Muitas das vezes, elas até deixam de ser tocadas ou molestadas, nem sabem que estão sofrendo essa violência, porque elas sozinhas não conhecem seu corpo, não sabem como devem se posicionar. Em parte, o nosso país lidera no ranking de casamentos prematuros, gravidez precoce, e ainda na semana passada o Conselho Nacional da HIV/SIDA apareceu a comunicar que 94 mil das novas infecções HIV/SIDA que ocorreram no ano passado foram de jovens dos 15 aos 35 anos. Enfim. Falar da sexualidade não é só falar de sexo ou relações sexuais. É falar de orientação sexual, é falar sobre sexo também, é falar sobre como reagir, como ter cuidado com o seu próprio corpo, falar do prazer da vida. E essas coisas, se não são muitas das vezes, se não aprendidas nas escolas, podem sim alguns pais ensinar em casa, mas muitos deles, pelos tabus que se envolvem, não se falar sobre a sexualidade dentro de casa, muitos jovens e adolescentes acabam aprendendo fora, nos seus grupos de pares, onde não tem a informação adequada, acabam aprendendo na internet. E, meu Deus, não vamos ser hipócritas com nós mesmos. Hoje em dia, estamos num mundo global. A internet, as novelas, muitas das vezes transformam, ou melhor, criam uma forma de pensamento, dão um novo entender, até porque nem são novelas necessariamente com contexto moçambicano,
mas falam de coisas abertamente, mostram relações homossexuais. Agora, se não se falar disso na escola, não pensa que vão tapar o sol contra a peneira porque se vive na sociedade. Eu já trabalhei numa escola, num colégio, como psicóloga. E as perguntas que as crianças da 6ª e 7ª classe me faziam, até eu mesma ficava chocada. Onde é que aprendeu isso? Não, sigo um canal no YouTube, ouvi uma amiga comentar, sem contar no bullying que as crianças afeminadas, as crianças, os jovens, os meninos afeminados sofrem, são chamados de mariquinha, etc. E as meninas um pouco masculinas são chamadas de Maria Rapaz. E desde cedo essas climatas são ignoradas. O bullying é tratado de uma forma mais eficaz. Então, eu sou da opinião o seguinte: de fato, aquele texto sobre masturbação e orientação sexual, da forma como ele se apresenta, eu creio que seja um pouco agressiva para a criança e também para os seus pais encarregados de educação. Há formas de tu chegares e falar desses temas sem ferir a sensibilidade. Talvez pudesse reformular da forma como o texto foi feito. E não dizer que a masturbação é uma forma alternativa do sexo seguro, como lá vem a alusão. Não. Mas explicar até que ponto essa masturbação pode ser feita, como deve ser feita, por que existe o prazer. Há muitas outras formas que podem ser exploradas. Inclusive quanto à orientação sexual. Nós temos uma organização, que é a Lambda, que luta em defesa dos direitos das minorias sexuais, que embora até hoje exista há mais de 10 anos, até hoje ainda não foi legalizada. Ou diz também esse tabu do nosso tradicional, da nossa questão de querer tapar o sol contra a peneira. Mas existem vários jovens adolescentes que têm uma orientação sexual diferente da heterossexualidade. E eles também ficam inquietos de onde vão buscar conteúdos, como é que vão manter uma relação sexual segura, como é que vão ter um afeto com outra pessoa, como explicar a seu pai encarregado de educação. Uau, meu Deus, são tantas coisas que eu não vou esgotar apenas nesse vídeo. Mas eu sou da opinião que deve ser abordada a questão da sexualidade nas escolas desde a terra idade, explicar numa idade mais pequena, explicar como é que é o corpo humano, quais são as zonas onde não podes deixar um estranho te tocar, um estranho te pegar. Dar os atos nomes das zonas erógenas, não dizer minha menina, meu menino, não. Vamos explicar às crianças como deve ser feito, como devem as coisas acontecerem. Para os adolescentes um pouco mais grandinhos, ter a possibilidade de mais do que falar, mais do que trazer informação, fazer que sejam eles a trazer a informação, porque eles também querem ser ouvidos. Ouvir o que o seu filho adolescente tem a dizer, ouvir o que tua sobrinha adolescente tem a dizer, ouvir o que elas pensam que as pessoas devem achar, porque eles também têm muita opinião, eles também têm a sua forma de ver o mundo, a sua forma de ver as coisas e ter o seu conhecimento. Talvez assim num diálogo terra a terra podemos abordar. Retirando a página, infelizmente vão retirar, o livro vai deixar na escola, os professores não vão falar das temáticas, mas na sociedade como é que fica? Será que essa criança terá o devido acompanhamento com o seu pai encarregado de educação? Porque na escola não vai se falar, e em casa, como é que vai ser? O cara passar. Ufa. Enfim, eu acho que devemos sim fazer estudos mais explorativos, porque grande parte dos problemas que os adolescentes enfrentam, principalmente nessa relação a nível da sexualidade, são enfrentados por falta de conhecimento sólido, verdadeiro, correto, devido a algumas práticas. E essas podem ser ultrapassadas, afinal de contas é a escola que muda uma nação, como disse o Nelson Mandela. Então não vamos ter medo do conhecimento, vamos fazer com que o conhecimento seja o nosso aliado. Para as pessoas mais conservadoras, ditas religiosas, mais tradicionalistas, talvez seja a parte de começar a ter uma outra visão no mundo. De começar a fazer um open mind, entendeu? Saber explicar, saber absorver novas perspectivas, porque sim, a masturbação é pecado segundo a Bíblia, as diferentes orientações sexuais também são ditas como abomináveis segundo a Bíblia. Eu não sou teóloga, não sei muito da matéria, por isso não vou aprofundar, mas talvez buscar esse diálogo, mas é pecado, está errado, procurar dar informação. Porque a nível da ciência tudo tem suas vantagens e desvantagens. Então vamos dar a informação correta a essa pessoa e no fim deixar ela decidir qual é o caminho que ela quer seguir.
Ufa, acho que o vídeo acabou ficando mais longo do que eu pensava, mas vamos terminar por aqui. Obrigada a você que ficou até o final desse vídeo. Muito obrigada a todos que têm me acompanhado e têm subscrito nesse canal. Então, por favor, vamos tornar esse vídeo mais popular. Por favor, marque alguém, comente com alguém e vamos debater esse tema num outro fórum, tá bom? Continuação de excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente manhã, independente da hora que vocês estiverem a me ver. Por favor, podem sugerir temas que nós possamos abordar aqui no canal. Muito obrigada e até breve. Tchau, tchau.